sei, você acha, entende que a reforma, a motivação dela foi menos de ordem linguística e mais de ordem econômica, ou você vê uma motivação igual nas duas? Na minha opinião, tem os dois lados. Eu vejo que a gente trabalha no escritório de advocacia, que tem negócios fora do país e tudo. Eu acho que tem os dois lados, sim. Tanto o econômico como o da própria língua. Perfeito. Mas, doutor Calanzani, e tem a questão cultural também, né? A resistência de Portugal a essas mudanças, parece que tem um lado cultural de Portugal, que era o colonizador, de repente se vê numa situação inferior à colônia. Houve uma época, não me lembro quando, que tinha um programa de rádio em Portugal e que eles diziam o seguinte, transmitindo de Portugal para todas as colônias ultramarinas. E o Brasil... Era uma delas. Era uma representação dizendo que eu não sou mais colônia de Portugal, nós já somos um país independente. Né? E realmente em Portugal, segundo consta, o primeiro texto da língua portuguesa, considerado de português, é de 1172, né? Um poema. Né? E Portugal, que era o detentor, e foi se expandindo. Né? Na época, eram as grandes navegações. Portugal era na cabeça da Europa, a porta da Europa. Hoje não se faz mais esse tipo de comunicação via navio, hoje é via internet. Né? O que era as grandes navegações hoje é a internet, as grandes navegações hoje. E realmente Portugal traz esse patrimônio cultural. Né? Antes do Brasil falar português, em 1500, nós já tínhamos ali escritores portugueses consagrados. Em 1580, quando o Brasil ainda engatinhava em português, já tinha a obra de Camões. Né? Então, realmente, esse sentido de quase que querer ser, como dizer, ser dono da língua portuguesa, eu acredito que esse sentimento é natural em Portugal. Natural. Mas isso não impede que são países irmãos, né? Perfeito. Eu sei, essa questão da informática, que o Dr. Calanzani tocou nela, você já tocou também, você acha que a interferência, porque a linguagem na internet, a troca de e-mails, etc., adota quase que um código próprio, que não é mais o português, né? É um internetês, né? Você entende que isso, com o tempo, vai acabar sendo incorporado ao nosso idioma também, de alguma maneira? Ou já está sendo? Eu vejo pelos meus sobrinhos e tudo, acaba incorporando, mas eu acho que as escolas têm aí, entra o papel da escola como realmente mostrar o português, ensinar o português correto e tudo. Mas o que a gente vê, né, pelo menos eu com os meus sobrinhos, é que a gente vê que cada hora está mais incorporado ao nosso vocabulário, né? É mais ou menos similar ao que acontecia com os telegramas, doutor Calanzani? Só que com um grau muito maior, né? É claro, hoje todo mundo, quando jovem hoje, já nasce informatizado, né? Pela informática. E nós mais velhos que temos mais dificuldade, né? Mas eu acredito que isso não vai interferir se a escola ensinar a ler. O livro continua a existir, né? A leitura continua a existir. Então, antigamente, o telegrama também era PT era ponto, né? Não era o Partido dos Trabalhadores, né? PT era ponto, VG era vírgula. E isso não atrapalhava das pessoas de escrever. Então, a linguagem, igual tem a linguagem de informática, tem a gíria, tem a linguagem própria de cada grupo social, né? Isso raramente chega, por exemplo, no Poder Judiciário, na linguagem jurídica? Eu acredito que não, porque o próprio Código de Processo Civil diz que o idioma oficial, em todos os termos de processo, deve-se usar o vernáculo. Quer dizer, o vernáculo é a língua portuguesa, é a língua oficial do Brasil, né, que está na Constituição Federal. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final. Nós estamos de volta com o Via Justiça, que debate hoje as repercussões no Judiciário do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Nossos convidados são o juiz aposentado José João Calanzani, que é bacharel em letras, e a bibliotecária Nilceia Lage de Medeiros. Doutor Calanzani, parece que ficou claro que as repercussões do acordo ortográfico na linguagem jurídica não serão tão grandes assim, não serão tão profundas. Mas há casos em que
alguma confusão, alguma mudança, troca de acento, pode gerar algum tipo de problema? Alguns casos são óbvios, né? Por exemplo, assembleia com acento ou sem acento é assembleia, mas forma e forma, por exemplo. Forma e forma continua com acento, né? Embora não seja obrigatório, o acordo deixa opcional. Opcional. Né? É diferente a forma da sentença da forma da sentença. Né? A forma da sentença está lá no artigo do Código de Processo Civil indicando a sentença deve conter relatório, fundamentação, conclusão. Agora, a forma da sentença seria você querer que todas as sentenças sejam iguais. Né? Você basta olhar o que diz a jurisprudência e soltar uma sentença. Isso não é um trabalho do juiz. O juiz tem que analisar cada caso, porque cada caso tem que ser analisado de acordo com as suas circunstâncias. Mas a possibilidade, o risco de uma palavra grafada de uma forma correta numa petição é muito pequeno. A censura será apenas que a pessoa não está atualizada na ortografia da língua portuguesa. Que eu entendo que, quanto ao significado, não vai ter influência nenhuma. Não vai ter influência nenhuma, né? Eu sei a questão das reedições. Parece que será indispensável que tenhamos aí uma nova safra de reedições, desde a Constituição até códigos, etc. Vocês estão prevendo isso? A gente prevê. Eu já trabalhei numa editora jurídica e a gente já previa isso quando saísse o acordo. Realmente vai ter que atualizar tudo isso. O que mais me preocupa hoje são as bases de dados que a gente assina de legislação. Como é que elas ficarão? Nós vamos ter que citar tudo isso, eles não vão mexer no passado, só vão para frente. Como é que vai ser isso? Ainda estamos conversando com os nossos fornecedores. O acordo fixa prazos para que essas mudanças sejam feitas? Os prazos estão razoáveis? São 4 anos, não é? Não, nós vamos até 2012. A norma entra em vigor em 1º de janeiro de 2009, mas 2012. as duas normas caminharão paralelas, serão aceitas até 2012. 2012. 3 anos o prazo. Inclusive as universidades, vestibular e próprio, têm que admitir as duas formas até 2012. Nesse período teriam que admitir? Sim. Teriam que admitir. Então a coisa parece que foi feita de uma forma bem organizada, não será muito problemática na visão do senhor? Não, porque acho que 3 anos, se bem que no Brasil cumprir prazo é coisa muito séria, né? Cumprir horário. Tudo leva a crer que na véspera o prazo vai ser prorrogado. Se fosse na Inglaterra, a gente diria que seria assim. Mas eu acredito que a única consequência será para os estudantes, né? Porque se eles vão fazer uma prova, eles têm que fazer correção ortográfica na prova de redação. Até lá, segundo o acordo, tem validade as duas normas. Quanto à preparação dos profissionais, doutor Calanzani, o senhor já citou que a Marges começou a despertar os juízes para isso, né? O senhor vê necessidade de alguma campanha, de coisas desse tipo para ir preparando o pessoal para a nova grafia? Eu acredito que os juízes são pessoas geralmente muito cultas, estudiosas, né? E raríssimas exceções não são aqueles que são bons cultores da língua portuguesa. Então, eu acredito que, como no Brasil a mudança é mínima, né? Desaparece o trema, o acento de el e ei, do o, de tongo o e de tongo e. Quer dizer, em termos de acentuação vai ter pouca diferença, né? E vai facilitar no emprego do hífen, porque era mais complicado. A regra agora facilitou o uso do hífen para o juiz errar, né? Todo mundo errava lá, colocava extrajudicial, né? Com o hífen não tem. Não tem. Não tem. Mas, então, os juízes logo agora não vão, tem praticamente mais nada, né? Só se começar por H, né? Ou se tiver a mesma vogal do prefixo com a palavra, né? Por exemplo, anti-inflacionário, tem hífen, né? Sobre-humano, tem. O resto, praticamente, vai desaparecer.